capítulo 17, deixa aberto aí no verso 14, marcado no verso 14. Nós finalizamos o capítulo 16 de Mateus. Ele foi muito marcante, porque ali Jesus foi identificado como, ali por Pedro, e também podemos entender que por todos os discípulos, como Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode ver isso no verso 16 do capítulo 16. Essa confissão foi tão marcante, mas tão marcante, porque ela demonstra, de certa forma, que Jesus não era o que o povo esperava. Ele não era um mero líder político, ele não foi um revolucionário, não. Ele era o Messias, ele é o Messias, aquele que veio para inaugurar o reino de Deus. No entanto, você vai perceber que daqui para frente, depois dessa declaração, Jesus vai começar a redefinir, ele já vem fazendo isso, aliás, o que é o Messias. Ele não veio para estabelecer um reino terreno, porque era essa a expectativa do povo, não. Ele veio para sofrer, morrer e ressuscitar. É a melhor parte. Isso não era uma falha nos planos de Deus. Pelo contrário, estava tudo saindo conforme o planejado. Mas os seus discípulos precisam entender isso. Isso é difícil para eles, pois eles não entendem que o reino de Deus seria estabelecido dessa maneira. Mas eles precisam participar desse reino. E participar do reino significa sofrer também por ele. Isso, meus irmãos, é uma mudança de perspectiva, eu diria que é uma mudança de chave, sofrer no reino de Deus. Porque eles imaginavam que o reino de Deus era um lugar de grande libertação, alegria, né? E também de vingança sobre os inimigos. É uma mudança de chave. E isso não seria fácil, muito menos também para nós, porque eu e você não sabemos o que é sofrer por Deus. Não sabemos. Mas Jesus, como um Salvador misericordioso, como você vai observar já já, ele já vem trilhando o seu caminho, e à medida que ele trilha, ele faz um desafio. Ele desafia a compreensão daqueles 12 homens. Eles precisam ter uma compreensão correta de quem é o Messias e de quem é o reino. E à medida que ele faz isso, ele vai ensinar como deve ser um verdadeiro discípulo. Aprendemos isso há alguns domingos atrás, que o verdadeiro discípulo, ele se entrega totalmente a Deus e renuncia o mundo. Você vê isso lá no finalzinho do capítulo 16. Foi isso que aprendemos. Domingo passado, então, o Anderson deu início ao capítulo 17, que é intitulado em muitas Bíblias, né? A transfiguração de Jesus. Esse grande evento, esse grandioso evento ali do capítulo 17, revelou a glória de Jesus. Até aquele momento isso não tinha acontecido, Jesus ainda não tinha manifestado tamanha glória como aconteceu no capítulo 17, mostrando que ele de fato é o Cristo. Mas não apenas isso, ele deve ser ouvido. É isso que fala no capítulo 17, verso 5. Escutem o que ele diz. Ele manifesta a sua glória, o Pai fala e diz assim: vocês devem escutar o que ele tem para dizer. Esse evento extraordinário do capítulo 17, ele não está isolado. Ele tem ele tem um grande paralelo com algo que aconteceu no Êxodo. E eu quero ver com você, antes da gente entrar no texto, você vai entender o que eu estou dizendo. Abra lá no capítulo 34 de Êxodo. Êxodo, capítulo 34, versículo 29. A transfiguração de Jesus é quase que uma repetição, só que em maior escala, de outro evento. Vou repetir para você aqui. A transfiguração de Jesus é uma repetição de outro evento, só que em uma maior escala. Êxodo capítulo 34, verso 29. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, aqui são os 10 mandamentos. Sim, quando ele desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, brilhava, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto brilhava, resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou
tudo o que o Senhor lhe havia falado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhes tinha sido ordenado. Assim os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Ou seja, quando a glória de Moisés começava a diminuir, ele tampava com o véu para que Israel não visse, e continuasse temendo a Deus. Volte lá para o capítulo 17. A transfiguração é uma repetição do que acabamos de ler, só que em uma maior escala. Lá Moisés falava enquanto a sua glória resplandecia, que não era dele, mas era a glória do Senhor. E à medida que a glória de Moisés ia diminuindo, ele cobriu o rosto para que Israel não visse aquilo. Aqui não. Aqui a glória desce onde Jesus está e agora o próprio Pai fala com ele e diz o seguinte: este é meu filho amado, verso 5, em quem me agrado. Eu me agrado dele, Deus está dizendo. E esse é meu filho. Escutem o que ele diz. A transfiguração, meus irmãos, aqui, ela é a identificação de Jesus como Messias. Ele é agora uma espécie de novo Moisés. Aquele grande evento lá atrás se repete, mas numa escala muito maior, em uma grande dimensão, mostrando agora que o novo Salvador, o Redentor do povo de Deus, apareceu novamente, só que em uma escala maior. Ele é superior a Moisés. E nós vimos isso no capítulo 14. Se você lembra bem, no capítulo 14 de Mateus, Jesus repete o que aconteceu no Êxodo. Como, irmão? Não sabia disso. Sim, no capítulo 14, Jesus multiplica pães para milhares e milhares, possivelmente 20.000 pessoas comer. Quando os discípulos e a multidão viram aquilo, com certeza lembraram que milhares de anos atrás Deus tinha feito a mesma coisa e agora o evento estava se repetindo, mas agora Cristo estava dando o pão, e segundo João nós sabemos, João fala que aquele que comer desse pão jamais terá fome. Israel comeu no deserto e morreu, mas aquele que comer do pão da vida, esse não terá mais fome. Mas não é apenas isso. Ainda no capítulo 14, eu acredito que você lembra, há outro evento extraordinário que se repete de novo. Os discípulos estão ali em meio a apuros, enfrentando uma grande tempestade, eles estão no meio de um mar revolto, que na verdade não era um mar, mas era um rio, e ventos assolavam, a água assolava o barco. De repente, Jesus vem até eles. Ele abre o mar, como Moisés fez. Ele não abre, ele anda por cima dele. O que quer dizer isso, meus irmãos? Quando Cristo anda por cima do mar, ele se mostra superior a Moisés. Mas não é apenas isso. Se você leu a história e lembra bem, vai dizer que Jesus acalma a tempestade com uma só voz. O que significa isso? Os eventos do Êxodo estão se repetindo, mas numa escala muito maior. Por quê? Porque ele é superior a Moisés, muito mais superior. Portanto, meus irmãos, os discípulos precisam, novamente, verso 5, ouvir. Tudo isso que eu estou falando é para chegar no verso 5. Eles precisam ouvir o que o Filho tem a dizer, pois ele é o Filho amado de Deus. O capítulo 17, ou seja, o texto de hoje, vimos então que Jesus é declarado como Filho de Deus, é amado, e os discípulos precisam confiar nele, precisam ouvir o que ele diz e desenvolver uma confiança no que ele fala. Infelizmente, você vai perceber que não é isso que vai acontecer. Eles continuam a duvidar. Mas não somos nada diferentes dele, meus irmãos. Somos, talvez, até piores do que os discípulos. Capítulo 17, verso do 14 em diante, é um texto muito interessante. O que acontece aqui antes de nós lermos? Jesus ele vai descer do monte com seus discípulos, os 3 que subiram com ele. Quando ele desce do monte, ele vai se deparar novamente com um mundo marcado pelo mal. Se lá no monte a glória de Deus desceu, é isso que aconteceu, ele sobe e a glória de Deus desce, envolve aquele lugar inteiro, mas quando ele desce agora, ele volta para um mundo que está assolado
pela maldade. É o mundo, meus irmãos, que é atormentado pelo pecado e pelos demônios. E aqui vimos uma criança, você vai ver já já, que estava sendo atormentada por um espírito perverso. E essa criança, eu poderia dizer que ela é um símbolo de toda a humanidade, porque o Cristo desce do monte e ele se depara agora com a miséria do homem, devastada pelo pecado. E ali no topo daquela montanha, Jesus ele experimentou a glória do Pai, mas quando ele desce, ele se depara com a angústia e a miséria da humanidade. Se lá o Pai falou assim, este é meu filho amado, vocês devem escutá-lo. Quando ele desce, ele chega diante daquela multidão e vê aquela criança atormentada por um espírito, a voz que ele escuta é de um pai desesperado, dizendo, Senhor, tenha pena de mim, porque o meu filho sofre. Vamos lá então, verso 14, diz o seguinte. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Eu apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada, não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não conseguimos expulsá-lo, aquele demônio? Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhe disse, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. E assim encerra essa passagem. Meus irmãos, por incrível que pareça, o texto que acabamos de ler não tem o foco na cura. Por incrível que pareça, por mais que essa história aqui seja extraordinária, o foco dessa passagem não é a cura, mas sim a incapacidade que os discípulos tiveram. E sim a incapacidade. A verdadeira questão aqui, ou seja, esse texto ele gira em torno de uma questão. E a questão não é como esse menino será curado, mas a questão é por que os discípulos não conseguiram curar este menino. Ok? O foco não é a cura, mas o foco está na incapacidade desses homens em não conseguir curá-lo. Vamos observar então o texto, verso 14 e 15. Deixe-me ler mais uma vez para você sentir o tom do que está acontecendo aqui. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus. Ajoelhou-se e disse, Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. O texto ele começa, irmãos, descrevendo o momento em que Jesus e os seus discípulos mais próximos descem do monte. Ele subiu lá em cima com Pedro, Tiago e João. E agora Mateus descreve o momento que ele desce com esses homens. E ao chegarem, eles se encontram com uma multidão. Há muitas pessoas. E aqui possivelmente elas estavam em redor dos discípulos. Talvez aqui estava aquele alvoroço. Aquela criança endemoniada, os discípulos pelejando ali. E a multidão enchendo de gente. E Jesus então se depara com aquela cena. De repente, um homem sai dali e se aproxima. E ele vai ali meio que desesperado atrás de Jesus. E o texto diz que ele se ajoelha. Aqui não é uma adoração, né? Ele não está adorando Jesus como Deus, mas aqui é meio que um ato de desespero. Ele se ajoelha aos pés de Jesus. E qual é o seu objetivo? Ele está suplicando por ajuda. Ele está desesperado, porque na primeira tentativa não deu certo. E já vou falar qual foi a primeira tentativa.
Verso 15. Senhor, tenha pena do meu filho, tenha pena do meu filho. Agora ali diante de Jesus, ele implora por misericórdia pelo seu filho. Esse homem, meus irmãos, nós não sabemos se ele reconhecia Jesus como Messias. O texto não diz. Creio que não. Mas eu creio, meus irmãos, que ele reconhecia que Jesus tinha o poder necessário, se ele era o Cristo ou não sabemos se o homem reconhecia, mas de fato ele entendia que esse homem era um profeta. Ele era um homem de Deus, ele sabia que Cristo, aliás, que Jesus era alguma espécie de homem de Deus, e ele tinha sim o poder necessário para curar esta criança e restaurar a sua vida. E é interessante que lá no livro de Lucas, no capítulo 9, 38, vai dizer que esta criança que estava atormentada era o único filho desse homem. Ele tinha apenas um, e o único que ele tinha estava sendo atormentado. E em Marcos, capítulo 9, 21, nos dá outra informação interessante. Marcos diz que essa criança está nesse estado desde a sua infância. Aqui também não diz quantos anos ele tinha. Possivelmente já bastante, pois desde a infância ele estava sendo atormentado. Tudo que está sendo construído aqui, essa cena, é para mostrar, meus irmãos, que a situação ali era desesperadora. A gente precisa entender o tom que Mateus está querendo mostrar para a gente. Ele mostra Cristo descendo da glória, e quando desce, ele se depara com um mundo cheio de pecado e pessoas sendo atormentadas por espíritos imundos. A situação era desesperadora. O pai disse que essa criança, ela perdia o controle, ela era possuída, e a todo momento o inimigo tentava tirar a vida dela, ou jogando no fogo, ou jogando na água para que ela morresse. E esses detalhes são bem interessantes, porque Mateus ele faz questão de descrevê-los, para que quando eu e você fôssemos ler, entendesse, rapaz, o negócio aqui era sério, hein? Era no fogo, era na água, ou seja, a todo momento o demônio tentava tirar a vida daquela criança. Essa história é surpreendente, mas eu quero dar uma pausa aqui, e a gente vai já continuar. Eu quero que a gente pense sobre algumas coisas. Eu acredito que você já ouviu sobre o que eu vou falar aqui. Há quem imagine, irmãos, que isso aqui não acontece mais. Tem gente que diz e lê isso aqui, rapaz, isso aqui não existe mais não. Isso aqui é coisa de tempos atrás, era do mundo antigo, hoje nós vivemos em outro tempo, e esses fenômenos sobrenaturais não acontecem. Meus irmãos, acontece. E eu já vi com meus olhos 2 vezes já. Acontece, eles são reais. Acredite, nós ainda hoje lidamos com males ou assim, ou piores do que esses. Mas pastor, o que mudou então de lá para cá? Meus irmãos, não mudou nada. Satanás continua o mesmo. O que mudou foi só a roupa. É só a roupagem, ou os nomes, podemos dizer assim. Hoje existem nomes mais modernos, nomes mais bonitos, para muitas coisas que nós chamamos de opressão. Eu quero listar alguns nomes para vocês aqui. Essas nomenclaturas são modernas e, na verdade, elas foram colocadas aqui simplesmente para tornar mais aceitáveis muitos desses pecados. Aqui estão alguns deles que eu poderia chamar de os demônios de nossos tempos. Vício no cigarro, álcool, drogas ilícitas. Esse aqui é muito comum, jogos de azar, onde vai estar levando milhares de pessoas à falência e ao desespero financeiro. Redes sociais, escravizando pessoas a hora que acorda, a hora que vai dormir. Pornografia, comida excessiva, compras compulsivas, drogas, homicídios, estelionato, fraude financeira, violência doméstica, violência sexual, crimes de corrupção, guerras, e assim, muito mais, há muito mais nomes do que esses. Sabe o que são isso? Os demônios de nossos tempos. Meus irmãos, não precisa uma manifestação extraordinária para você saber que a pessoa está sob influência de Satanás. Não precisa. Existe, mas com certeza, e demais. Porém, meus irmãos, precisamos entender uma coisa. Independente do nome, da nomenclatura ou da manifestação, as coisas que eu acabei de descrever aqui, você precisa ter uma certeza. Elas acontecem. Forças do mal operam sim, hoje em nossos dias. O que mudou foi só os nomes.
As pessoas deram nomes mais bonitos para que seja mais aceitável. Pornografia, parece mais, é um nome assim mais sofisticado. Eu sou dependente químico. O que é isso, irmãos? Escravo de Satanás. O que mudou foi só o nome para que fique mais aceitável pela população. Mas, na verdade, forças do mal ainda continuam oprimindo as pessoas. Apenas tem um nome diferente. Mas a boa notícia que você vai ver aqui, no texto de Mateus, é que Jesus, ele é Senhor. Deus seja louvado. E o seu poder está acima da força do mal. Vamos observar então, verso 15. Por muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Eu apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Para aquele pai que vivia atormentado de dia e de noite ali, uma hora o filho estava sendo jogado na água, outra hora estava sendo jogado no fogo, ele com certeza tinha esperança de que um dia o seu filho seria livre desse mal. Talvez ele ouviu, quase com certeza, porque a essa altura aqui, a fama de Jesus já tinha se espalhado pela Galiléia, Judéia, e já tinha passado ali do império, já tinha rompido as fronteiras de Israel. Ele com certeza já tinha ouvido falar da fama de Jesus e de seus seguidores. No entanto, como você acabou de ler, buscando ajuda, ele se deparou com algo frustrante. Ele apresentou a criança endemoniada aos discípulos e, para o seu desespero, ele, sabendo que esses homens caminhavam com Jesus, eram seus seguidores, eles não conseguiram livrar aquela criança do mal. E isso, meus irmãos, com certeza, foi uma decepção profunda. Pelo tom do texto, diz assim: eu apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. É meio que um tom de decepção total com o acontecido. Depois de tanto sofrimento e expectativa, aquele homem tinha a esperança de que os seguidores de Jesus poderiam curar o seu filho. Mas não foi isso que aconteceu. Mas isso não é uma surpresa, irmãos, porque se você vem acompanhando certinho as pregações de Mateus, você já percebeu que esses homens aqui não são heróis, mas também não são vilões. Mateus a todo momento mostra que os 12 discípulos, eles são frágeis, eles são inconstantes, eles vacilam, uma hora crê, uma hora não, eles não são heróis. E Mateus destaca muito bem as suas falhas. Esses homens não são heróis. Meus irmãos, esses homens nada mais são do que um retrato de toda a humanidade. Afinal de contas, eu e você não somos em nada diferente desses homens. Nós vivemos em um mundo de fracasso e incredulidade, medo, dúvida. Uma hora você crê, amanhã cedo você parece que já não crê tanto. Você está emocionado cantando aqui e amanhã talvez você está chorando, incrédulo na sua casa, não sabendo por que está acontecendo isso e aquilo. Esses 12 homens são um retrato da humanidade caída e sem fé, de que precisa sim da graça de Deus, precisa de Cristo. Eles são homens frágeis, eu e você somos pessoas frágeis. Como eu disse, à medida que Jesus vai caminhando para a cruz, ele está discipulando esses 12 homens para fortalecer a sua fé. E eles precisam, segundo o capítulo 17, ouvir o que o Messias tem a dizer, ou seja, confiar nele. Eles precisam confiar, se eles quiserem vencer os obstáculos, que serão muitos, nós iremos ver à medida que formos expondo aqui o Evangelho de Mateus. Vamos continuar, verso 17. Do 17 ao 18, vai narrar o momento da cura. Mas não é apenas isso. Você vai ver que o desfecho dessa história, por isso é que eu disse que o ponto aqui não é a cura desse texto, por mais incrível que pareça. O ponto aqui é a lição que será ensinada de o porquê que eles não conseguiram curar. O ponto não é a cura, mas é a incapacidade daqueles homens em curar. Então o desfecho dessa história vai ajudar, Jesus vai aproveitar esse momento para ensinar uma grande lição. Verso 17 e 18. Jesus exclamou, logo após ele ouvir que os discípulos falharam. Veja a sequência. Eu apresentei para eles, mas eles não conseguiram. Então Jesus fala o seguinte: ó geração incrédula e perversa,
Até quando estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Tragam o menino até aqui. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora, ou seja, a partir do momento em que ele fez isso, o menino ficou curado. Perceba, meus irmãos, que Jesus não apenas curou o menino. Antes de fazer o grande feito extraordinário, ele fez uma acusação, e aqui é bem interessante a gente gastar um tempinho aqui. Ele chamou aquela geração de incrédula e perversa. Isso aqui, meus irmãos, é bem interessante, porque, novamente, o que está acontecendo aqui é uma repetição do que aconteceu lá no Êxodo, e nós vamos voltar lá novamente. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 32, 5 e 20. Essa declaração de Jesus, ela não está solta, não é aleatória. Ela tem um propósito e ela está se repetindo. Deuteronômio 32, versículo 5. Nos momentos finais da vida de Moisés, ele espelha um cântico magnífico, vale a pena você ler depois. E no meio do seu cântico, olha o que acontece lá, verso 5. Diz assim: procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim manchas. É uma geração perversa e deformada. Olha o que diz o verso 20. Ele disse, agora que Moisés fala o que Deus falou: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Agora volte lá para Mateus. O que acabamos de ver aqui, meus irmãos, sabe o que está acontecendo quando Jesus profere essas palavras? Nós aprendemos aqui que os mesmos erros do passado, do povo de Israel, continuam acontecendo naquele exato momento. Deus caminhou com o povo durante 40 anos no deserto. Fez todo tipo de sinais nos quais nós nem imaginamos que é possível. Qual foi a resposta de Israel? Dureza de coração e incredulidade. Moisés, cantando ao Senhor, chama aquela nação de perversa e desleal. Eles são um povo incrédulo. E agora no Evangelho de Mateus, milhares de anos depois, as palavras de Cristo são uma repetição do que o antigo libertador de Israel falou. E o que significa isso? O erro do passado está se repetindo de novo. Jesus olha para o fracasso de seus discípulos e diz: ó geração incrédula é essa, ó povo perverso esse, até quando eu vou estar com vocês? Meus irmãos, aqui tem um detalhe interessante, não sabemos se quando Jesus falou aquilo, ele falou para todo mundo, para aquela multidão, lembrando que se você ver o verso 14, há uma multidão ali, ou se ele está falando especificamente para os seus discípulos. Eu acredito que ele está se referindo aos discípulos, porque todo o contexto ali mostra que há uma conversa entre ele e os discípulos. Mas enfim, independente de para quem ele falou, o ponto é, havia uma aflição, alguém estava atormentado, eles fracassam diante daquilo, Jesus olha para eles e sente que, meio como fosse, meus irmãos, um sentimento de dó, por ver o povo daquele jeito, e eles não conseguem libertar o povo. Ele olha para aquela geração, olha para os seus discípulos e diz que eles são incrédulos e eles estão totalmente afastados. A ideia de perversa é um afastamento de Deus. Ele está dizendo que aquela geração, ela é perversa, ela está afastada do Senhor. E ele diz, olha, até quando eu vou estar com vocês, até quando eu terei que suportá-los? Ou seja, aqui há um tom de frustração. Ele vê o fracasso dos discípulos e Jesus se sente frustrado, ele é humano também. Não esqueça disso, ele está meio como se fosse um sentimento de tristeza ao ver aquela criança aflita, atormentada, e os discípulos que caminharam com ele, talvez aqui há 3 anos já, fracassam em não conseguir
libertar aquela criança. Ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Ou seja, até quando eu terei paciência com vocês? Pois vocês são teimosos e duros de coração. Após isso, Jesus vai e toma a frente e diz o seguinte: tragam o menino até aqui. Tragam o menino até aqui. E o verso 18, ele é bem pequeno, por isso que eu digo que o ponto aqui não é a cura, mas é a lição que será ensinada. Então, no verso 18, Mateus narra o ocorrido, que diz o seguinte: ele repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então chegamos no verso 19, irmãos. Aqui sim tem a cereja do bolo. Esse é o momento principal do texto, e nós vamos ler mais uma vez. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Os discípulos estão perplexos. Eles imaginaram que se deparasse com uma situação como aquela, era só falar e o bicho ruim saía. Mas não foi assim que aconteceu. Não foi assim. Por que a gente não conseguiu? Se você se lembra, no capítulo 10, o que aconteceu? Lá no capítulo 10, se você for ver depois, Jesus deu autoridade para os seus discípulos. Vão, pregam o evangelho e vocês têm autoridade para fazer isso e aquilo e aquilo. Agora, diante daquela situação, cadê a autoridade? Parece que falhou o negócio. O que aconteceu que esses homens não puderam expulsar aquele demônio? Aqui está a resposta. Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Jesus, então, ele identifica o problema, veja só. Ele faz aqui um diagnóstico bem preciso. Ele olha para a situação e diz: já sei o que aconteceu. Sabe por que vocês fracassaram de novo? É por causa que a fé de vocês, ela é pequena. Meus irmãos, a raiz de todo o fracasso desses 12 homens aqui, e também dos nossos, e também do nosso, sabe o que é? Falta de fé. Sabe por que a gente fracassa tanto? Porque nos falta fé. Sabe por que você não oferta na vida da igreja e a igreja passa por uma crise financeira, como nós estamos passando? Porque você não tem fé suficiente para acreditar que Deus pode sustentar. Sabe por quê? Porque você cai tanto nos mesmos pecados de amanhã, de hoje, de ontem, porque nos falta fé. Sabe por quê, meus irmãos, que fracassamos tanto com os mesmos problemas? Por causa da nossa incredulidade. Por causa da nossa incredulidade. Jesus identifica que a raiz do fracasso dos discípulos é a incredulidade. Ele identifica o problema e agora ele vai dar a solução que está aí nos versos em diante. Jesus respondeu: pois em verdade lhes digo, se tiverem fé como um grão de mostarda, ou seja, ainda que seja pequenininho, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e isso vai acontecer, e nada será impossível para vocês. Meus irmãos, Jesus vai ensinar uma lição preciosa para os seus discípulos. Por isso que eu falei que o ponto não é a cura. O ponto é o fracasso deles e a lição que virá depois. Jesus vai mostrar, meus irmãos, que aqueles 12 homens, eles precisam não de uma fé gigantesca. Você não precisa de uma fé gigantesca para mover montanhas. Não, não é isso. O que Jesus ensina aqui é que você precisa ter fé, e fé autêntica. E por mais pequena que ela seja, ela pode vencer qualquer obstáculo. Agora, uma fé fraca, insuficiente ou escassa, como é a dos discípulos aqui, não é que eles não tinham, a fé deles só era deficiente, tá? Não é que eles eram incrédulos. Quando ele falou de incredulidade, como eu disse, possivelmente ele está se referindo a todas as pessoas que estavam ali, mas também aos seus discípulos. Não é que eles eram incrédulos, mas a que a sua fé era fraca e deficiente. Por isso que ela foi ineficaz na hora de expulsar aquele demônio. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer a esta montanha: mova-se dali, e isso acontecerá. A expressão mover montanhas, irmãos, a gente não pode entender isso aqui como literal. Tá? Não vai achando, saindo por aí, capaz eu vou entrar na frente de um carro, porque se eu tiver fé, vai mover até montanhas. Não faça isso. Aqui a ideia, Jesus está simplesmente citando
um antigo provérbio que era comum do seu tempo. É uma metáfora, ele está usando uma linguagem figurada para dizer simplesmente o seguinte: olha, se vocês tiverem fé e ela for bem firme, autêntica, mas ainda que seja pequena, vocês poderão fazer qualquer coisa, ou seja, poderão superar qualquer dificuldade. Mover montanhas aqui significa superar qualquer dificuldade. Meus irmãos, novamente, qual é a raiz de todo o fracasso da humanidade? A falta de fé. É isso que Jesus vem dizendo. Nós precisamos, meus irmãos, de fato, crer em Jesus. Não apenas, eu aceitei a Jesus, mas é crer em Cristo Jesus. E ainda que seja pequena e frágil a nossa fé, se ela for bem sustentada em cima do grande Deus, não há obstáculo que o crente não possa vencer. É essa ideia que Jesus está falando. Olha, vocês falharam porque a fé de vocês têm, ela é escassa, ela é pequena, ela é frágil. Mas se ela for autêntica, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, não haverá dificuldades para vocês. Meus irmãos, qual é o maior erro de nossos tempos? Falta de fé. Falta de fé. O que precisamos, meus irmãos, de fato, é uma virada de chave. Se eu e você não virarmos a chave de uma vez por todas, a gente vai continuar vivendo o mesmo cristianismo medíocre que estamos vivendo. Uma hora cai, uma hora levanta, uma hora cai, uma hora levanta, e esfria, e aquece, e uma hora está bem, e vem para a igreja, não vem. Meus irmãos, o que Jesus está alertando é justamente isso. É uma fé compromissada, mas se ela for pequena e bem alicerçada, ela pode vencer qualquer dificuldade. Tudo isso será superado se de fato crermos com confiança em Jesus. Como eu faço isso? Capítulo 17, verso 5. Este é meu filho amado, é o grande momento. Escutem o que ele tem a dizer. Precisamos ouvir a voz de Cristo. É necessário ouvir a voz de Jesus e confiar, ainda que a sua fé seja bem pequena e pareça frágil, ela pode sim vencer qualquer obstáculo. Mas para isso, irmãos, eu diria que é necessário muita humilhação. É necessário você de fato entender, olha, eu não consigo, eu sou fraco. É necessário reconhecer diante de Deus a sua dependência. Parar de achar que você pode fazer aquilo ou isso. Não, o cristão, ele deve se achar a pessoa fraca, mas que tem um grande Deus. É assim a visão do cristão. Ele é alguém fraco, ele é alguém pobre, medíocre, mas ele tem um grande Deus que está acima do céu. É assim que o cristão é. Ele é fraco, ele é pobre, mas ele tem um grande Deus acima dos céus. Um Senhor que é imensurável, e se você confiar, tudo é possível para aquele que crê. O texto, então, meus irmãos, ele encerra, infelizmente, não como nós queríamos que encerrasse. E diz assim, verso 22 e 23. Quando eles estavam reunidos na Galileia, aqui já é outro momento, talvez passado dias, não sabemos, Jesus lhe disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Jesus então aproveitou o momento, passou-se alguns dias aqui, talvez, ou semanas, não sabemos. Ele se reúne com seus discípulos, e pela segunda vez, lembre, no capítulo 16, verso 21, isso aconteceu. Pela segunda vez, ele fala da sua missão. Ele mostra qual será a sua agenda. Aqui está a agenda de Jesus. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas, perceba aí o contraste, mas ao terceiro dia ressuscitará. Qual é a resposta para o segundo anúncio da sua morte? É uma resposta de fé, que pode mover montanhas? Veja como os discípulos então respondem a isso. De adianto, eles respondem com incredulidade novamente. Então os discípulos ficaram muito tristes. Esse trecho, meus irmãos, continua mostrando
a dificuldade que os discípulos têm de aceitar a verdade. Eles não conseguem aceitar. Jesus acabou de falar sobre fé, que é capaz de mover montanhas, ou seja, romper as dificuldades. E agora Jesus fala da sua agenda e eles respondem com tristeza, ou seja, com incredulidade. Este pequeno trecho nada mais é do que uma revelação de que esses homens continuam falhando no seu entendimento de quem é o Messias. Ele veio para sofrer, morrer, mas não para aí. Eles nem olham para outra parte. Ele veio também para ressuscitar. Mas a resposta deles ao segundo anúncio de Jesus é tristeza. Meus irmãos, é exatamente assim como eu e você reagimos todos os dias. Por isso que eu digo que eu e você não somos em nada melhores do que esses 12 homens. Nós sabemos que Jesus morreu, aliás, que ele veio, que ele morreu, sabemos que ele ressuscitou, e sabemos que ele vai voltar, e eu e você conhecemos o final do capítulo, o final do Evangelho de Mateus. Qual é o final? E eu estarei com vocês todos os dias. Olha só, eu e você não somos em nada melhor do que esses homens. Sabemos que Jesus veio, sabemos que ele morreu, sabemos que ele ressuscitou, eu sei que ele vai voltar, e há uma promessa que me diz: olha, Rafael, eu vou estar com você todos os dias, até o fim dos tempos. Como eu reajo? Eu reajo com medo ainda. Amanhã eu ainda vou estar com medo, amanhã eu ainda vou duvidar, amanhã eu ainda vou chorar como me faltar isso e aquilo. Amanhã eu vou ficar me maldizendo lá em casa, e você vai fazer a mesma coisa. Como os discípulos reagiram? E eles ficaram muito tristes. Isso mostra que a fé desses homens era frágil e instável. E a minha e a sua é da mesma forma. Você duvida, você oscila, você treme, você se angustia. Não somos em nada diferente desses homens. A grande lição desse texto para nós orarmos é que precisamos ter fé. Não uma grande quantidade, mas uma fé autêntica. E se ela for bem alicerçada, ela pode superar qualquer obstáculo, que é o mover montanhas, que ele está dizendo aqui. Uma fé pequena, meus irmãos, mas firme, no Cristo lá do capítulo 17, que estava na glória com Moisés e Elias, uma fé nesse Jesus é capaz de realizar coisas extraordinárias. Mas é preciso crer. Vamos orar. E é exatamente isso que nós vamos pedir ao Senhor agora. Que Ele nos ajude a crer, porque o nosso coração ainda hoje duvida ainda. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, para confessar as nossas falhas, confessar, Deus, o nosso fracasso diário em acreditar que o Senhor está conosco. O final do Evangelho de Mateus, ele é um final que encerra com uma grande promessa. Mas, ó meu Deus, mesmo assim, eu me junto aqui com meus irmãos para confessar ao Senhor que continuamos duvidando que o Senhor está conosco. A nossa incapacidade, Senhor, de crer é assustadora para nós. Que o Senhor nos perdoe, Senhor, porque ainda hoje respondemos com tristeza também. Ainda hoje nos maldizemos, ainda hoje reclamamos, ainda hoje duvidamos de fato de quem é o Senhor e como o Senhor provê para os seus filhos. Ainda hoje continuamos incrédulos e perversos em nossos corações. Senhor, ainda hoje continuamos amando esse mundo, mesmo o Senhor falando ali no capítulo 13 de parábolas que falam sobre a preciosidade do reino do Senhor. Ó Deus, nessa noite queremos confessar os nossos pecados, pecados que nos fazem fracassar como esses homens fracassaram, pecados que nos fazem duvidar e oscilar como esses homens oscilaram, Senhor. A nossa oração, Deus, encerrando esse culto, é pedindo misericórdia ao Senhor. Que o Senhor nos ajude em nossa pequena fé, que é tão instável e medíocre, Senhor.
Ó Deus, fortaleça-nos, Senhor, nos dias maus. Nos dá, Deus, a força necessária no poder do Espírito para superar, Deus, os obstáculos que nos impedem de crescer como cristãos. Há tantas coisas, Pai, que nos impedem, de fato, de sermos verdadeiros discípulos do Senhor. Amanhã, Senhor, muitas dessas coisas vão nos impedir novamente. Amanhã vamos nos deparar com situações terríveis, nas quais vão nos fazer balançar de novo. O nosso pedido, Senhor, é por misericórdia. E que o Senhor, de fato, Deus, nos faça entender que o Senhor está conosco. Precisamos crer nisso, Senhor. Mas nos ajuda, porque ainda hoje duvidamos. Em nome de Jesus.